8 de dezembro, sexta, lição 10, Jovens, tema, a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas sem a personalidade humana e independente dela. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente em toda parte. Portanto, era do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Assim, ninguém poderia ter vantagem por sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não tivesse subido ao alto. Os discípulos ainda não haviam compreendido as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. E, novamente, ele lhes explicou seu significado. Disse que, pelo Espírito, ele se manifestaria a eles, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. João 14, verso 26. O Consolador é chamado o Espírito da Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como o Espírito da Verdade e torna-se o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade. É por meio das falsas teorias e tradições que Satanás controla a mente. Encaminhando as pessoas às falsas normas, ele deforma o caráter. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando-o do ser. É pelo Espírito da Verdade, agindo por meio da Palavra de Deus, que Cristo conduz a si seu povo escolhido. Descrevendo aos discípulos a obra do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e esperança que animavam seu coração. Ele se alegrava por tudo que havia providenciado para ajudar sua igreja. O Espírito Santo era a maior dádiva que podia solicitar do Pai para exaltar seu povo. Seria dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo não teria sido de qualquer proveito. O poder do mal estivera se fortalecendo por séculos, e a submissão das pessoas a esse cativeiro satânico era alarmante. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 538 e 540. A divindade. Ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, verso 11. Você e eu vivemos em um mundo tridimensional. Todos os objetos físicos têm certa altura, largura e profundidade. Uma pessoa pode se parecer com outra, ou se comportar de forma semelhante a outra, ou ter as mesmas opiniões que outra. Mas uma pessoa não pode ser exatamente igual a outra. Elas são indivíduos distintos. Contudo, Deus vive sem as limitações de um universo tridimensional. Ele é Espírito e é infinitamente mais complexo do que nós. É por isso que Jesus, o Filho, pode ser diferente do Pai e, ainda assim, ser parte da mesma divindade. A Bíblia fala claramente de Deus o Filho, Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, mas enfatiza que há um só Deus. Se usássemos a matemática, a Trindade não seria 1 mais 1 mais 1 igual a 3, mas sim 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Muitas tentativas são feitas para tentar usar uma ilustração humana a fim de explicar a Trindade. Recorrem a elementos comuns ao nosso conhecimento, como a água, que pode existir em 3 formas distintas: líquida, sólida e gasosa, ou um ovo com casca, gema e clara. No entanto,
É preciso ter cuidado ao usar essas ilustrações, pois elas podem levar à ideia equivocada de que Deus pode ser dividido em partes, o que não é o caso. Deus é uma unidade indivisível, em que as três pessoas da divindade são distintas, porém inseparáveis, compartilhando plenamente a mesma essência divina. Diálogo aberto. Quais são alguns dos desafios ou dificuldades em entender e explicar a divindade em três pessoas distintas? Como a crença na Trindade afeta nossa vida diária e nosso relacionamento com Deus e com os outros? Bem, amanhã tem mais, fim da lição. Bom dia e feliz sábado!